Pessoal, nós estamos prosseguindo com o nosso evento de revitalização, eventos de revitalização da nossa Ordem dos Economistas do Brasil, com esses agora eventos de Momentos OEB. Na semana, 15 dias atrás, tivemos lá o professor André Massaro, que trouxe uma excelente contribuição com todos para que conhecêssemos o nosso eu financeiro. Hoje, o professor Ricardo Humberto, que aceitou o nosso convite. Eu agradeço ao professor Ricardo pela gentileza da sua participação, vai ser um show, tenho certeza. O professor Ricardo é administrador, doutor pela nossa gloriosa fé em administração, na área de finanças especificamente, ampla experiência acadêmica e profissional. Só para fazer um breve, se fosse ler o currículo dele, não teríamos tempo para palestra, para a aula dele, consultor da Ambima, da Febraban, da Bolsa de Valores, Fundação Carlos Chagas, autor de diversos livros, desde começando pelo Esticando a Mesada, e continuou com vários outros, agora com planejamento financeiro pessoal, gestão de patrimônio, e sempre militando na vida acadêmica, há mais de 20 anos na FIA e em outras grandes escolas de negócios de São Paulo e do Brasil, sempre em finanças corporativa, mercado financeiro, mercado de capitais, e mais especificamente em planejamento financeiro, que é o objeto do seu show, da sua aula, show de hoje. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, agradecendo a todos, especialmente a você, e passando-lhe o microfone e o domínio do nosso trabalho de hoje. Um abraço, Ricardo, tudo de bom, querido. Muito obrigado, agradeço as palavras aí do professor Manolo, do professor Almir, duas pessoas muito especiais que, quando eu migrei a minha carreira lá no final dos anos 90, a vida me apresentou. E muito honrado de estar aqui, muito feliz, é uma grande responsabilidade, né? E aproveitando, viu, professor Almir, estamos aí revisando o nosso planejamento financeiro pessoal e gestão do patrimônio. Em breve a terceira edição estará disponível para os leitores, né? O professor Almir sempre me apoiou nessa iniciativa desde 2012. Muito bem, quando o professor Almir me convidou, eu fiquei pensando um pouco aí como trazer essas informações, né, para vocês, e obviamente que a gente tem aqui um tempo condensado, mas é suficiente, e a gente vive um momento muito atípico, né? E quando a gente fala do estágio à aposentadoria, me lembrei até do filme do Robert De Niro, né, O Senhor Estagiário, né? E me lembrei um pouco da minha própria carreira. Eu fui estagiário em banco de investimento em 1984, já faz algum tempo, quando a gente tinha que mandar o currículo pelo correio, datilografado, e aguardar um telegrama para poder fazer uma entrevista. Então, eu queria dizer que os tempos já foram mais difíceis para os estagiários, né? E me recordo muito bem da minha primeira semana de estágio, quando meus colegas falavam: nossa, você não acha aqui muito agitado, mesa de operações, as pessoas gritam, porque como tinha menos tecnologia, tinha muito mais gente, né? Eu falava: olha, para quem fez serviço militar, isso aqui está o paraíso, tem ar-condicionado, vale-refeição, gente toda bem vestida, gente bonita, eu não sei onde é que vocês estão achando isso aqui ruim, né? E assim foi a minha carreira, iniciei a carreira, e eu sou muito fã, né? Se eu pudesse falar do que eu gosto de fazer, qual que é a paixão, assim, em termos de conhecimento, né? Economia e finanças ligado ao mercado financeiro. Eu aprendi muito no on the job e depois eu consegui refinar. O professor Almir, eu tive a honra de tê-lo na minha banca de mestrado, né, de doutorado, fui aluno dele no doutorado. O professor Manolo, trocamos inumeráveis conversas sobre economia, né? E eu sempre falo que qualquer dia ainda que eu encontrar o Delfim, eu vou falar para ele. Quando eu era criança e ele era ministro, uma das coisas que motivou era exatamente escutar o Delfim e ler jornal e ver as entrevistas do ministro Delfim. Foi aí que eu falei: eu vou por aí, ou finanças ou economia, e eu estava certo, né? Muito bem, então eu vou compartilhar, vou pedir licença para vocês, me interrompam a hora que vocês quiserem. E aí eu peço para as meninas falarem se estão vendo direitinho aí, né? Então, do estágio à aposentadoria, planejamento é liberdade. Muito bem. Então, vamos lá. Aqui o professor Almir já falou. Então, aqui eu coloquei essa foto aqui, né? O início da jornada, né? Os jovens hoje, eles têm muita questão pessoal relacionado, faz sentido trabalhar nessa empresa, o que essa empresa faz, quais os princípios de ESG que estão por trás, né? Porque eles estão na melhor fase da vida, né?
em termos, pelo menos, físicos, né? Eles estão ali na plenitude, né? E, obviamente, que as incertezas são enormes. Nem todos têm apoio familiar, porque, às vezes, a família fez o máximo que podia fazer. E aí entram questões comportamentais também, e entra uma questão que afeta todo mundo, né? Que é o único viés comportamental que eu vou comentar, que é o chamado desconto hiperbólico. Ou seja, acreditar que o futuro vai chegar é difícil para a maioria das pessoas. Elas têm dificuldade, né? O exemplo clássico é o estagiário que é efetivado e aí ele decide já fazer uma viagem para o exterior e já vai se endividando. Ou o trainee que ganha o primeiro bônus e compra um carro financiado, né? Ele pega o primeiro bônus, dá de entrada e o resto ele financia. Porque as pessoas têm muito na mente essa coisa que eu preciso viver intensamente. Então, como compartilhar essa jornada, podendo viver, mas entendendo que o futuro está muito próximo, né? O futuro está ali na frente, está na esquina. A gente não tem essa percepção, né? O Cortella fala muito isso, vivemos no presente. O passado nos incomoda ou nos traz boas lembranças. E o futuro é um presente, como diria o Cláudio Coutinho, é o ponto futuro. É só você correr que a bola vai chegar. Muito bem. Então, continuando aqui, deixa eu trocar meu slide. A questão de dinheiro e felicidade. As pesquisas mostram que isso é verdade, né? O HSBC fez uma pesquisa alguns anos atrás, e é óbvio que cada região, cada país, cada renda per capita vai trazer um número diferente. Ninguém precisa ser milionário para ser feliz, mas as pessoas precisam de dinheiro, porque o que é felicidade, né? Se a gente olhar nos últimos anos, é a busca da saúde e do entretenimento. As pessoas querem se eternizar com saúde e querem levar os filhos, os netos para viajar, para conhecer o mundo, né, para ir a shows, a teatro. E nós ficamos reprimidos desses anseios durante 2 anos, né? Ficamos encaixotadinhos em casa e eu fico imaginando, né? Eu que sou muito de reinventar a infância, fui 6 vezes para os parques lá em Orlando, se puder vou mais 6. Minha mulher é que reclama muito, mas assim, eu ficava imaginando aqueles parques enormes fechados, né? As pessoas sem ter acesso ao entretenimento. Mas é isso que elas buscam. E para elas buscarem isso, a decisão de carreira, a jornada da carreira e entender a importância de guardar dinheiro cada vez é mais precoce, né? Se vocês devem ter aí filhos, talvez alguns tenham netos ou sobrinhos com 20 anos, quantos anos esses jovens vão viver? Pelo menos mais 80. Talvez até os 120. Então, aquela ideia que a gente ainda tem hoje nas companhias, que a data limite para CEO ou para presidente de conselho está entre 60 e 65, isso vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Mas, para isso, também, a gente precisa ter consciência, desde a tenridade, que tem que se reinventar o tempo inteiro, né? E os caras botam até preço na felicidade, né? Um aqui diz, tem aí no slide, 437 mil por ano. Como isso tem alguns anos, a ideia é mais ou menos 150 mil dólares, seria mundialmente, assim, que não é pouco dinheiro, principalmente para um país de renda baixa como o Brasil. Bom, vamos mudar o slide aqui. E aí, a escolha da carreira, né? É um quebra-cabeça. O que fazer? O que eu gosto, eu quero ser baterista, mas tenho talento. Eu quero ser cantora, mas eu tenho talento, né? Então, é sempre uma grande dificuldade e é muita pressão em cima dos jovens a escolha da carreira. Alguns não têm muita escolha, porque a família os obriga a trabalhar desde a tenridade, e aí ele vai tentando se ajustar no meio dessa maluquice que é a gente tomar decisão sem ter apoio e sem ter consciência. Mas é necessário pensar na escolha da carreira. E aí eu até provoco ao público seleto aqui, da carreira ou das carreiras? Da carreira ou das carreiras, né? Quer dizer, como é que eu consigo manter uma certa empregabilidade, que é importante, mesmo que eu gere pouca renda, mas me mantenha ativo, me mantenha integrado na sociedade, eu acompanho as mudanças? Então, eu preciso imaginar que eu não teria uma única carreira, eu teria carreiras ao longo da vida, meus papéis podem mudar. E isso tem uma série de implicações, né? Isso não é tão simples assim como gostaríamos. Então, é
essa a decisão, né? A decisão dos ciclos econômicos. Muito bem. O que a gente tem observado desde o século retrasado, né? Quando, de fato, lá pelos idos de 1800 e pouco, a Revolução Industrial pega no tranco mesmo, né? Até hoje temos uma discussão que eu acho muito importante para a academia, como a gente vai conciliar os hidrocarbonetos e as práticas de ESG, principalmente agora que a guerra da Ucrânia está nos mostrando isso, né? Que o mundo ainda não está pronto para viver sem petróleo, mas a gente tem uma necessidade de buscar outras fontes de energia. Mas se a gente olhar dos anos 1800 para cá, os ciclos são de 40 anos. E a cada 40 anos, o processo de mudança tecnológica impacta na vida das pessoas de maneira muito intensa. E boa parte delas vai ficando para trás. Tá? Antes de chegar a Covid, a gente tinha lá como um marco na mudança da economia a crise do subprime, que desempregou um monte de gente, né? E o trabalhador americano, aquele cara que ia para a fábrica de automóvel, né? Também, se não se reinventou, ficou desempregado, né? Então, hoje, quem trabalha na fábrica da GM no Texas, que produz aquela Suburban e trabalha 24 horas por dia, 6 dias por semana, e tem fila para comprar, é um trabalhador mais próximo das práticas digitais. A gente está vivendo um forte processo de transformação digital. E a gente vai tentando e precisa ficar atento e se plugar nessas mudanças. Né? Obviamente que, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente não vai ser tão rápido quanto um jovem de 20 anos, mas é importante a gente tentar entender esse processo, né? E olhar esses ciclos, porque eles vão continuar. Eles vão continuar. Só um segundinho aqui, por favor. Vamos lá. E aqui eu coloco esse gráfico de tempo para mostrar mais ou menos os ciclos, né, que vão acontecendo. E as mudanças são muito fortes, muito fortes. E afetam a vida das pessoas de maneira intensa. Eu decidi incluir mais um gráfico hoje, em função aí da crise internacional, e que tem muito a ver com essa questão da longevidade. E aqui a gente pode olhar o preço do petróleo e as crises que foram geradas em função desses choques no petróleo, o que isso representou de mudança, né? Se eu pegar aqui de 1972, outro dia um aluno falou: professor, mas quantos anos você tinha? Eu falei 10, mas eu escutava meus pais falarem. A minha mãe vendeu o carro dela porque a gasolina ficou muito cara. Tá? E esses choques do petróleo, eles vão promover mudanças muito intensas nos países, inclusive nas finanças, né? Inclusive no desenvolvimento de novos instrumentos. E o que a gente começa a perceber? A necessidade que nós temos de criar as reservas, né? Porque vamos viver muito. Está aí a senhora andando de bicicleta. Né? Eu tinha uma outra foto que era um senhor andando numa lancha, ele estava com esqui, mas eu queria uma lancha onde ele estivesse pilotando a lancha e o filho dele, ou o neto, né? Aliás, o neto andando de esqui. Mas é isso, gente. Vamos viver muito. Isso é muito bom, mas isso é muito caro. Então, já temos que ter consciência na escolha da carreira, e se essa carreira nos traz prazer, mas não nos traz alguém me mutou aqui, mas tudo bem. Já consertei aqui. E aqui vem o ciclo de vida, né? Isso é fundamental. E essa curva está cada vez mais caminhando para a direita. Cada vez mais para a direita. Né? Quer dizer, crianças que estão nascendo hoje, 95 aqui, tá, ela vai ser uma jovem ou um jovem correndo maratona, né? Vai até os 120. Então, como que eu consigo olhar para esse ciclo, me posicionar, reinventar minha carreira e fazer uma fotografia? Como eu estou em termos de reservas para poder buscar a tal felicidade, né? Quer dizer, que é ter uma vida digna, justa, com acesso à saúde e com acesso ao entretenimento,
São, acho que, as duas maiores buscas das pessoas. E o tal do desconto hiperbólico me atrapalha, porque a cada momento nesse ciclo que eu gero um excesso de dinheiro, como se fosse aquela cisterna lá no meio da Caatinga ou no deserto, na África, que naquele ano choveu além do que deveria chover. Naquele ano, eu ganhei um bônus inesperado, eu fiz uma consultoria acima do padrão. Esse volume de água adicional ou de recursos adicionais, ele deveria ter sido usado para dar prosperidade futura, e não para gastar num consumo que eu poderia adiar. Eu sempre falo, lembra do Maslow, necessidades e desejos, né? Mas existe algo que vai além do desejo, que é um super sonho, e que, ok, tudo bem, a gente deve buscar realizar, mas sempre lembrando que a estiagem futura pode ser maior do que a gente espera. Então, se choveu demais naquele ano, armazene aquela água, guarde aquele recurso, não no espírito de ser pão duro, pelo amor de Deus. Diz o Newton Bonder, que é um rabino que escreve sobre finanças pessoais e outras coisas, que a distância do bolso ao coração é curta. Então, nobreza no gasto do dinheiro é fundamental. Mas eu chamo a atenção, por isso que eu estou deixando esse slide, para a gente se encaixar e dar uma olhada como é que a gente faz quando tem um excedente, né? E não é guardar o excedente com medo, é com alegria, é com felicidade, é mostrar, olha, talvez eu abra a mão desta viagem agora, mas assim que meus filhos todos se formarem, e eles já viajaram comigo, os meus netos tiverem certa idade, talvez eu, como avô, possa proporcionar uma viagem junto aos meus netos, né? Um exemplo qualquer. Muito bem. E a carreira é um livro ou uma página a ser construída. É uma folha em branco. Como fazer? Né? Obviamente, eu vou dar o meu exemplo, não no sentido que é uma carreira que é brilhante, absolutamente, não isso. Mas eu, se falar para vocês que imaginava um dia ser professor, estarei mentindo. Aí o filho do Gepeto passa a ser o Ricardo Rocha, não o Pinóquio. Não, eu fui para o mercado financeiro, primeira dúvida que eu tive era se eu queria ser economista ou administrador, acabei fazendo administração, fui para o mercado financeiro, vi que deveria ter sido economista, mas são coisas que a gente vai percebendo ao longo da vida, e nunca tinha pensado em me reinventar, até que no meio dos anos 90 eu falei, acho que eu vou fazer um mestrado, já executivo sênior de banco, e meus colegas falavam, você vai voltar para os bancos escolares? Falei, não, eu vou me reinventar, porque eu não sei o que vem pelo futuro. E eu estava certo, sem ter muita consciência, porque ao tomar a decisão de fazer um mestrado, trabalhando o dia inteiro, com família, com filho pequeno, tendo que fazer as negociações, abrir mão de um monte de outras coisas muito mais agradáveis, me permitiu um dia cursar o doutorado lá na FEA. Então, a carreira é um livro em branco, é uma página de papel em branco, as pessoas têm que construir. E eu sempre tenho provocado as pessoas, se os ciclos econômicos são de 40 anos, você, a cada 10 anos, deveria se propor fazer algo além do que você faz hoje. Não necessariamente você, daqui 10 anos, vai migrar de carreira. Talvez você ainda esteja no auge da sua principal carreira, tanto no contexto do que você gosta de fazer, como dos recursos que ela te proporciona, principalmente os excedentes. Mas se propõe a fazer algo daqui 10 anos. Isso implica a sua educação continuada, isso implica você fazer alguma atividade pro bônus, tem uma série de implicações. Pensar em escrever um livro, né? Coisas que não necessariamente trazem, no primeiro momento, fluxo de caixa, mas podem ser uma alternativa muito interessante no futuro. Então, eu preciso pensar, se eu estou nos 40, eu tenho mais 4 ciclos ainda de carreira dentro de um ciclo econômico. Preciso pensar. Escreve na folha em branco, se propõe a fazer, e isso é importante. Muito bem, essas coisas são tão relevantes que vai bater na vida financeira, e a vida financeira é um canivete suíço, né? Ela te ajuda muito, se você souber usar, ou você pode cortar a mão, ou, eventualmente, a solução para o seu problema está disponível, mas você não sabe utilizar, né? Então, hoje é fundamental, em qualquer carreira,
E é por isso que acho que essa iniciativa do professor Almir, da professora Selma, da Ordem, do Manolo, é fundamental, né? Refletir sobre isso. Muitas pessoas são ganhadoras de dinheiro. Nem todas as pessoas sabem guardar esse excedente. Outras pessoas ganham menos dinheiro, mas têm o dom de guardar. Então, vamos buscar o equilíbrio, né? Isso é fundamental. É isso. Eu preciso equilibrar minhas finanças, lembrar todo dia, quando eu vou trabalhar e vou lá fazer a barba, ou vou passar o batom, ou vou arrumar o cabelo como as moças, enfim, lembrar do tal desconto hiperbólico, o que de fato eu posso jogar para o futuro que não me incomoda. Inclusive, eu sei que muita gente já falou de previdência, mas só para lembrar que previdência são vários pilares, né? A gente de finanças gosta de falar. Meus amigos falam, mas acho que eu vou parar de recolher o INSS, que R$7.000 é pouco. Eu falei, é pouco? Faz conta de perpetuidade. Aí as pessoas se assustam, né? Porque, na verdade, como elas têm um padrão de vida em cima do fluxo de caixa gerado hoje, é difícil imaginar lá no futuro, que a gente acha que não vai chegar e vai chegar rápido, como viver com 7, que é o teto, né? Eu estou dizendo quem consegue o teto. Mas o teto é uma parte, é um dos pilares. Você deve ter guardado dinheiro, está na Previdência Complementar, você tem uma carteira que paga dividendos, o seu perfil de risco permite, mas você também se reinventou. Então, um pilar da aposentadoria é a nova carreira. É a nova carreira. Se a pessoa tiver saúde mental, espiritual, física, ela trabalha até quase 100 anos. Lígia Fagundes Telles faleceu agora com 98. É um espetáculo, é um grande exemplo. Escreveu vários livros que devem ser publicados em breve aí. Nós temos vários exemplos aí na academia de profissionais que morreram produzindo obras que foram publicadas depois, e morreram acima dos 90 anos. Imagina os jovens, até que idade eles vão. E preciso de organização, consciência, planejamento, conhecimento. E aqui eu estou falando do mundo financeiro para que esse excedente de água que choveu naquele ano possa lá na frente me representar, se não uma represa inteira, uma parte significativa, né? Eu preciso assumir exatamente esse protagonismo da minha carreira e das minhas finanças e como elas se encontram. E aqui eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre como o americano pensa, né? Eu cuido de um exame aqui no Brasil, que é o exame do Certified Financial Planner, que é aplicado por uma entidade chamada Planejar, e que representa no Brasil a marca CFP, né? E lá nos Estados Unidos é o Financial Planner Standard Board. Lá existem outros além do FPSB, né? Mas o FPSB é o mais conhecido. E todo americano gosta de se organizar muito, né? Então, quando o indivíduo começa a trabalhar, eles dizem, olha, verifique a sua gestão financeira. Eu não tenho dinheiro, ótimo. Então, começa a guardar, é a tal reserva de emergência. Na medida que você tem algo entre 6 e 18 meses, é o que todos os autores fazem, comece a ir para uma carteira de investimento. Notem que todas as recomendações, elas não falam para você não consumir, mas elas falam da importância de você guardar. Você está no meio do processo, tem filhos pequenos, ainda não tem o dinheiro que imagina, você pode ter um bom seguro de vida, isso ajuda, né? Na verdade, a gente até mudou o nome, né? Seguro de pessoas, né? Acho que fica mais bacana. Aí você se planeja para longevidade, para pós-aposentadoria e para sua sucessão, onde você espera deixar um legado. Ou você tem herdeiros, ou você deixa um legado, ou você faz as duas coisas. Esta coisa é muito interessante. E quando você olha esse círculo aqui, ele te ajuda. Você vai olhar, vai coletar as informações sobre o seu estado financeiro hoje, você vai definir objetivos e metas, você vai analisar a sua situação financeira, você vai desenvolver um plano financeiro, vai implementar, vai monitorar e vai revisar, e a cada período de tempo você revisa isso. E aí eu queria propor que você olhasse para isso e olhasse para a sua carreira. Aliás, propor algo que eu tenho falado já há alguns anos, né? Quem ainda não mandou a declaração de renda tem até 30 de abril.
olha para a sua declaração de renda como fosse o seu balanço anual, né? Compara com o do ano passado e calcula alguns indicadores para ver se seus recursos aumentaram ou seu endividamento aumentou, como é que está o seu equilíbrio financeiro, né? Isso é um processo de curto prazo que é fundamental. E aí você tem esse labirinto, né? É muita informação, muita informação. Eu olho aqui o Instagram, porque eu decidi montar um Instagram com as minhas participações na mídia. Eu sou simples aqui, tenho quase 4.000. É razoável, mas a sobrinha, a filha da prima da minha sogra, tem 10 anos, tem 215 mil seguidores. Então tem 10 anos de idade, né? Mas enfim. Então, a gente tem uma oferta hoje, mas é uma oferta complicada. Ao mesmo tempo que você tem acesso a muita informação, geralmente essa informação está por trás de levá-lo a tomar uma decisão financeira, né? Então, eu acho que quando eu falei alguns slides atrás, consciência, planejamento e conhecimento, conheça antes de tomar risco. Isso é fundamental, né? Acho que é importante. O bolso não aceita desaforo, e aí você tem que olhar muito a sua situação de crédito. Crédito é uma coisa super importante, que os brasileiros, talvez pelo processo hiperinflacionário, decidiram olhar sempre como algo pejorativo, mas se você souber usar de maneira inteligente, te ajuda a construir patrimônio, te ajuda na gestão do seu negócio, né? E é dramática a situação, né? Nós temos 65 milhões de pessoas endividadas, negativadas, né? Eu até brinco, eu falo que se esses negativados do Brasil formassem uma nação latino-americana, seria o terceiro país em população, né? Brasil, México e os endividados do Brasil. É muita gente, é quase uma Itália, né? Mas o crédito, se você souber utilizá-lo, o imobiliário, até o consignado, quando é utilizado de maneira adequada dentro do orçamento, é importante, né? Mas para isso a gente tem que sempre estar com as nossas finanças equilibradas e com um orçamento muito bem preparado. E é isso, endividamento é essa coisa importante, né? A gente tem que botar um limite, mesmo quando eu estou indo para a construção de patrimônio, o ideal é não ter mais do que 25% da minha renda líquida consumida todo mês com endividamento de longo prazo, né? Isso é importante. E aí, essas etapas que eu já falei, eu gosto de mencionar, para que todos nós possamos sempre pensar na nossa gestão de curto prazo, na nossa aposentadoria, nos nossos seguros, na nossa carteira, na questão tributária. Muita gente perde dinheiro porque não consulta um tributarista, né? Então é mais barato pagar consulta do que perder dinheiro. E a sucessão é fundamental, tá? Sucessão é importante para reduzir custos e para dar uma tranquilidade na hora que a gente muda de plano, né? Mudei de plano, os que ficaram não vão se matar porque eu fiz o meu planejamento sucessório importante. Agora, deixa eu andar aqui um pouquinho. Agora, eu preciso sempre lembrar de me reinventar nas carreiras, né? Isso é muito importante. Então, o que fazer daqui 10 anos, né? Eu gostaria que todos vocês, quando saíssem daqui hoje, independente de terem gostado ou não do que eu falei, mas me prometessem uma coisa. E se não gostaram, falem também, digam o que a gente pode evoluir, por favor, é importante. Se gostaram, também digam. Que pensem, reflitam, o que eu vou fazer daqui 10 anos? Mas eu estou dizendo em termos profissionais. E não necessariamente eu vou fazer algo e serei remunerado. Pode ser que eu não faça, talvez eu vá fazer um trabalho voluntário, não sei. Mas qual será a minha decisão de carreira daqui 10 anos? E daqui para lá, qual é o caminho que eu devo seguir? Eu dou aula para alunos de último semestre, né, numa disciplina eletiva, e a maioria deles vai para o mercado financeiro, que é o próprio nome da disciplina, Mercados Financeiros 360 graus, mas muitos que já sabem que gostariam de ir para o mercado têm dúvidas de qual o caminho no mercado. Eu vou para banco de investimento, vou para asset, vou para tesouraria, vou para banco comercial, vou para fintech, que agora é uma grande novidade, né? Então, isso também
demonstra que planejar carreira não é simples. E ela tem que estar focada no indivíduo. O indivíduo é protagonista da carreira dele. Né? Não tem mais ninguém para... Acho que tem algum microfone aberto. Alguém abriu o microfone. Vai fechar, por favor? Fecha, Monique, por favor. Então, é super importante a gente olhar. E os nossos investimentos também, eles vão mudando o perfil ao longo do tempo, da maneira que a nossa carreira evolui. Então, tenho que olhar como é que está o meu perfil, e, em função disso, eu vou ter maior ou menor tolerância a risco, maior ou menor capacidade de perda. E eu preciso, pessoal, encaixar isso aqui na minha carreira. Porque se a minha carreira ela é mais longa, mas ela gera um fluxo de caixa menor, mesmo eu tendo um perfil mais agressivo, talvez eu fosse mais prudente proteger meu capital e ir para o risco com um valor menor, porque tem muito a ver com o volume de recursos que você gera ao longo do tempo. Né? Se você gera um valor menor, mas tem mais tempo, tudo bem, você pode esperar. Né? Agora, cuidado quando a gente vai para carreiras que nos primeiros 15 anos geram muito caixa, mas depois a sua vida útil ela diminui por várias razões, né? Até às vezes o próprio indivíduo se cansa daquele trabalho de 15 horas por dia e quer ter uma qualidade de vida melhor. E qualidade de vida sem equilíbrio financeiro, eu sinceramente não conheço ninguém que tenha, né? Mas enfim. E aí você vai ter que escolher, você vai ter que diversificar, e aqui muitas das palestras que vocês estão tendo estão direcionando exatamente para essas questões, né? O que é melhor. Né? Eu falo depende do momento, né? Porque, na minha opinião, não tem o que é melhor, é o que é mais adequado naquele momento. Tá? Então, a gente olha a finalidade do investimento. Bom, e aí, a carreira, ela precisa te ajudar a ser um indivíduo equilibrado, que permita você buscar a felicidade, te gere segurança. A estabilidade aqui não é no emprego, é uma estabilidade financeira. Empregos cada vez serão mais instáveis, por isso a importância das reservas. Você tem que estar contente, tem que ter um propósito, tem que deixar um legado. Né? Então, eu vejo professores como o professor Almir, o professor Manolo, que são um pouquinho mais velhos do que eu, a professora Selma é mais jovem do que eu, mas o Almir e o Manolo são um pouquinho mais velhos. Então, aí, deixando legado, conversando, orientando alunos, e tenho certeza que eles não fazem isso porque precisam, certeza absoluta, porque eles entendem que isso é importante, é um novo momento da carreira, é o legado, né? Acumulei tanto conhecimento, eu quero compartilhar com as pessoas. Acho que isso é muito relevante, muito importante. E a busca da independência, né? Eu vou ter que subir todos esses degrauzinhos aí. Então, tem que estar em forma física, em forma espiritual, em forma intelectual. Né? Esse aqui, e a cada degrau que eu vou subindo, parece que o próximo fica maior, porque é assim mesmo. Os desafios são cada vez maiores e eu preciso da independência. Essa independência é fundamental. Né? Essa independência financeira é que faz a diferença quando a gente olha a geopolítica mundial. Né? Raramente você tem um país que é independente financeiramente que não seja uma democracia. É raro. Eu não vou entrar no mérito da China, que é um outro bicho, eu não entendo de China, deixo para meus amigos que trabalharam na China, tem alguns economistas aí, mas assim, a maioria dos países que atingiram uma renda média ou alta são países que se desenvolveram e dão mais oportunidades para as pessoas. Embora nesse período aí de 2008 para cá, em função da crise bancária ainda, muita gente, inclusive nos Estados Unidos, foi rebaixado de situação social, né? Mas eu acho que, de forma geral, se a gente olhar os últimos 100 anos, as pessoas vivem melhor do que viviam no passado. É só você olhar a longevidade e alimentação e a parte de saúde, né? Quer dizer, mesmo com trancos e barrancos, muitos países conseguiram aumentar o acesso à saúde para as pessoas. Mas essa busca da independência é algo que eu sempre gosto de falar para todo mundo que me dá a oportunidade, me dá a honra de me escutar. Busque, é importante.
é fundamental. E eduquem os filhos para que essa independência que você conquistou, eles continuem. Não faz sentido, é como se eu pensasse num país que atingiu a independência não só política, mas financeira, e no futuro vira um país pobre, que é um exemplo, a Argentina, está aí, uma tragédia, é um tango, eu que gosto muito da Argentina e de tango, é uma tragédia, é um país que era para ser um exemplo para o mundo, né? Não sei o que aconteceu lá, enfim, mas eles regrediram de maneira extraordinária, né? E é isso. Essa foto, obviamente que as famílias mudam, muitas famílias não querem ter filhos e cada um tem a sua liberdade, mas essa foto, no meu modo de entender, representa o futuro e a felicidade. Ou seja, você vai juntar gerações, as pessoas estão felizes, estão rindo, mas estão com um computador na mão. Inclusive, o personagem mais velho aqui está lá mexendo no computador junto com o neto, junto com o filho. Mas como é que eu consigo isso? Através da reinvenção das minhas carreiras. Então, do estágio que eu começo, como a grande maioria das pessoas, uma folha em branco, um caderno a ser preenchido, e eu preciso avançar o tempo todo para chegar num dado momento. Se não for essa foto que representa o futuro e a felicidade, porque cada um de nós tem perspectivas diferentes, mas ela representa de muitas pessoas. E encerro aqui e abro para perguntas, tentei falar em 40 minutos, com um quadro do Pedro Américo, pintado na Itália. Ele não pintou o quadro no dia 8 de setembro de 1822, tá certo? Ele pintou o quadro em 1888, foi encomendado pela família real brasileira. O quadro se chama Independência ou Morte, não o Grito do Ipiranga, porque esse ano o Brasil vai ter uma data comemorativa muito importante na sua história. Ele completa 200 anos, é uma saga, a trancos e barrancos, com erros e acertos, né? Mas conseguimos criar uma identidade, pelo menos falamos todos português, gostamos de futebol, a gente não tem ganho muito Copa, mas gostamos de futebol, gostamos de caipirinha, gostamos de feijoada, mas temos que avançar muito. E um dos nossos problemas é exatamente que não somos um país fiscalmente independente. Então, professor Manolo aí, professor Almir, professora Selma, vários economistas brilhantes sabem que o que eu estou dizendo é que a independência do país depende de uma independência fiscal. E quanto mais os seus cidadãos são independentes financeiramente, conseguem pagar mais impostos e conseguem, de alguma maneira, acelerar essa maturidade, né? Eu acho que esse era o que eu queria falar. Tentei ser um pouquinho mais rápido, só para poder compartilhar com vocês. E está aqui as minhas redes sociais, está aqui o meu e-mail. Se puderem olhar as minhas redes sociais lá no LinkedIn e no Instagram, eu agradeço. Pessoal, eu quero agradecer em nome da FIA, em nome da Ordem, antes de passar a palavra para o professor Manolo, agradecer às nossas equipes de apoio por excelente trabalho e agradecer ao professor Ricardo. Ricardo, você, como sempre, magistral e grande colaborador e excelente mestre. Muito obrigado, Ricardo, pela sua gentileza. Imagina, é um prazer, você quer falar alguma coisa de fechamento antes de passar a palavra para o Manolo, Ricardo? Eu queria agradecer a você especialmente, né? É prazer rever aqui o professor Manolo, o professor Dutra, agradecer as perguntas, agradecer a equipe de apoio, a professora Selma também, a equipe de apoio. Eu falo que a equipe de apoio é aquele astronauta que não pisou na Lua, senão os outros dois não poderiam pisar. Então, sem a equipe de apoio não tem nada. Muito obrigado. E conte comigo aí, professor, porque deve estou à disposição. Obrigado, Ricardo. Professor Manolo, para as suas considerações finais, professor, de fechamento. É uma alegria enorme rever o professor Ricardo Rocha. Me lembro lá pelo meados dos anos 90, quando estava na coordenação de cursos com o Banco do Brasil e também do Bradesco, MBAs, né? Estivemos em Brasília, Blumenau, São Paulo, depois Brasília de novo. E quando precisei de uma referência na área de finanças,
o nome do professor Ricardo Rocha, já naquela ocasião, aparecia com uma luminosidade muito grande. Aprendi muito com ele nesse período que eu fui da coordenação e agradeço muito a você, Ricardo, por estar conosco, abrilhantando esse momento da Ordem dos Economistas do Brasil. O meu muito obrigado.